Capítulo 6. Perdoe. 1, 2, 3. Uma definição de oração é comunhão espiritual. Outra maneira de pensar em comunhão é a conexão do coração. Quando você está realmente envolvido relacionalmente com outra pessoa, você genuinamente se preocupa com ela. Corações se unem. As mães se relacionam com os bebês. Amantes se unem em casamento. Deus quer se unir a nós de espírito a espírito, de coração para coração. Mas existem obstáculos ao longo do caminho de nossa parte. A Bíblia diz que temos a capacidade de abrir e fechar a porta do nosso coração. Quem quer que tenha os bens deste mundo e veja seu irmão em necessidade e feche seu coração para ele, como o amor de Deus permanece nele? 1 João 3,17. Enquanto a porta do seu coração estiver aberta para Deus, você poderá experimentar a sua presença. Se você estiver ansioso, estressado, zangado ou preocupado com os cuidados da vida, entretanto, você fechou a porta do seu coração com sua vontade e não experimentará mais a sua presença. Ele não se afastou de você, mas você sim. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor promete que Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Mas você pode perder temporariamente a consciência de Cristo. Se você se afastar do seu espírito e se concentrar nos medos e nas preocupações, não sentirá mais a sua presença, embora Ele ainda esteja bem perto. Você está simplesmente escolhendo por sua vontade confiar em sua própria força e seguir em frente sozinho. Temos a alternativa para não confiar em nós mesmos, rendendo a nossa vontade e abrindo a porta do nosso coração e escolhendo permanecer em Cristo interiormente. Primeiro, sinta, perdoe. Estes são os 3 passos simples para permanecer em Cristo sem cessar. Primeira pessoa ou situação. 1. Qual é a primeira pessoa ou situação que Deus traz à mente em uma imagem ou memória? 2. Sinta a sensação. Qual é a emoção que você sente em seu ventre? 3. Perdoar. Renda a sua vontade e deixe que Cristo, o perdoador, flua para a pessoa ou situação. Se você seguir este processo 1, 2, 3, será curado e tornado emocionalmente inteiro em muito pouco tempo e permanecerá curado. Você levará a paz, o amor e a alegria do Senhor aonde quer que você vá, compartilhando a presença manifesta de Deus com os feridos e perdidos, em vez de apenas tentar manter sua cabeça acima da água e fora do estresse, preocupação e desespero. Você está pronto para ser livre? Prometemos que esse processo funcionará para você, não importa o quão profunda e duradoura seja a sua dor emocional. Essas 3 etapas fáceis foram desenvolvidas ao longo de décadas de ministério. Nunca ficamos desapontados. O próprio Senhor nos mostrou que Ele nunca se recusa a limpar um coração que está cheio de dor. Tudo o que temos a fazer é apresentar a dor a Ele, ceder
render e permitir que seu perdão lave todas as emoções tóxicas. A liberdade é tão fácil. Então, fique confortável. Encontre um lugar tranquilo para sentar a sós com Deus, sem as distrações de celulares, e-mails, amigos ou familiares. Esta é a sua hora de se encontrar com o Senhor. Ele deseja se encontrar com você e já está mais perto do que você pode respirar. Ajuda a fechar os olhos e colocar a mão na barriga, a localização do seu coração. Agora, desça, como você aprendeu nas páginas anteriores, e concentre-se em Cristo interiormente. Abra a porta de sua vontade e entregue-se a Deus. Ao inclinar-se e abrir-se para Cristo, você o está convidando a trabalhar em você. Você está pronto para começar o perdoar? Primeiro, convide o Senhor a trazer à sua mente alguma circunstância ou relacionamento em que haja necessidade de cura. Concentre-se na primeira pessoa ou situação que vier à mente. Você pode ver uma imagem em sua mente ou um pequeno clipe de filme de um momento no presente ou no passado. Não rejeite ou negligencie qualquer imagem ou memória que pareça insignificante ou aleatória. Deus sabe o que é importante e também sabe a melhor ordem para proceder. Na maioria das vezes, as questões que parecem pequenas para nós têm um enorme significado em nossas vidas. Deus sabe melhor. Confie nele para trazer à mente tudo o que ele sente que é mais importante. Pode ser útil pensar em você como uma criança que precisa de ajuda. Vá a seu Pai Celestial com fé infantil, simplesmente confiando que a primeira pessoa ou situação que vem à mente é realmente de um Deus onisciente e amoroso que é poderoso o suficiente para se comunicar com você de forma clara e direta. 2. Sentir. Em seguida, entre em contato com os sentimentos em seu intestino. O que sinto quando penso ou imagino essa pessoa ou situação que acabou de me ocorrer? Cada pensamento tem uma emoção correspondente. Todos os pensamentos são pensamentos, sentimentos ou cognições emocionais. Preste atenção à emoção negativa que você sente na área da barriga. Não pense, mas sinta. Preste muita atenção ao seu intestino. Quando você pensa naquela pessoa ou situação que Deus traz à mente, o que está acontecendo dentro de sua barriga? Você nem mesmo precisa nomear a emoção. Pode ser muito sutil ou extremamente forte, desde um desconforto vago e sem nome até uma raiva ou tristeza mais clara. Você só precisa sentir a emoção negativa momentaneamente. Deus não exige que você sinta toda a extensão de suas emoções para receber então a cura. Não há razão para você se deter no sentimento ou sondar suas profundezas.
Apenas experimentar a ponta do iceberg de uma sensação enorme é suficiente, nada mais. E se sentir uma emoção particularmente dolorosa parecer mais do que você possa suportar, lembre-se de que sentir um momento de desconforto é um pequeno preço por uma vida inteira de paz e liberdade naquela área. Deixe os sentimentos surgirem tanto quanto possível. Cristo pode trabalhar com qualquer área de quebrantamento que você lhe oferecer, não importa quão pequena, confusa, dolorosa ou indefinida. Tudo o que você precisa, lembre-se, é um grão de mostarda de fé. Ao pensar ou imaginar a pessoa ou situação que Deus traz à sua mente, como você sente? Ou como você se sente? Essa emoção esteve em você o tempo todo, mesmo que a emoção estivesse escondida? Tem estado à espreita sob a sua percepção consciente. As emoções não resolvidas são armazenadas na memória de longo prazo do cérebro e na memória celular do corpo, mas Deus trará à tona, à luz, o que Ele deseja curar na melhor ordem. 3. Perdoar. Como sempre, com a emoção. Enquanto continua a sentir o sentimento, abaixe-se para se concentrar em seu espírito e render sua vontade, abrindo a porta de seu coração. Renda-se a Cristo interiormente e permita que um rio de perdão flua em direção à pessoa que provocou as emoções negativas ou receba perdão para si mesmo. O perdão é completo quando a emoção negativa se muda para a paz. O próprio Cristo trará cura para essa ferida em seu coração e para suas memórias celulares e vias neurais com sua própria presença e lhe dará paz. O perdão fluindo do seu ser mais íntimo, na verdade, parece um rio gentil de amor fluindo de dentro de sua barriga, de seu interior, em direção à pessoa ou situação que o Senhor deseja que você perdoe. Deixe seu rio fluir até que a dor, o medo ou a raiva se transformem em paz. Então, e somente então, essa falta de perdão foi purificada pelo próprio Cristo. Esse é o seu sinal de perdão. A sua dor deu lugar para a paz dele. A questão mais importante é se você sente ou não paz interior quando pensa na pessoa ou situação novamente. Você nunca tem que adivinhar se fez tudo certo. Feche os olhos, abaixe-se e imagine exatamente a mesma situação ou pessoa novamente e você deverá sentir paz, a paz permanente. Se você puder ver aquela pessoa que o ofendeu ou retornar à memória e sentir paz em vez de dor ou amargura, então o perdão é completo. Se por outro lado você imaginar a pessoa ou situação e sentir até mesmo uma pontada de emoção negativa, então volte ao processo de descer, cedendo, rendendo a sua vontade e liberando Cristo, o perdoador. Continue liberando o amor até que a emoção se transforme em paz. Lembre-se de que Cristo perdoador é aquele que perdoa. Não há nada a fazer a não ser ceder e permitir que o seu rio de amor flua através de você. É extremamente importante que você ore através de apenas uma memória ou visão de cada vez e ore através de cada emoção, liberando Cristo, o perdoador, até sentir paz. Seja paciente com tudo que Deus apresenta a você em qualquer ordem, não importa o quão aleatório pareça.
A sequência é importante, então sempre siga a ordem de Deus, de acordo com a sua liderança. Ele está ciente das estruturas maiores de sua alma e sabe como desfazer fortalezas, feridas por feridas, na sequência mais eficaz. Perdoe em 3 direções. Frequentemente, você precisa perdoar em mais de uma direção. O perdão pode ser direcionado a outra pessoa ou situação, mas também pode ser direcionado a Deus e a você mesmo. Por quê? Talvez você tenha se agarrado a arrependimentos do passado ou feito julgamentos contra os outros. Você precisa deixar Cristo, o perdoador, purificá-lo dessas acusações. Quando mantemos falta de perdão, é um pecado. Talvez você sinta culpa e vergonha por coisas que fez ou não, pecados de omissão ou comissão. Simplesmente abra o seu coração, entregue sua vontade e deixe Cristo, o perdoador, fluir em direção a você, purificando-a do pecado. Talvez você tenha acusado Deus de reter as bênçãos sobre sua vida. Você está amargurado e desapontado por esperanças que foram adiadas. Mais uma vez, abra o seu coração, entregue sua vontade a Cristo, o perdoador. Permita que o perdão flua para o próprio Deus. Também receba perdão para consigo mesmo por guardar rancor do Senhor. Uma pessoa que foi abusada, por exemplo, pode ficar com raiva do agressor, culpar-se por não ter impedido de alguma forma e se sentir magoada com Deus porque foi Ele que permitiu que acontecesse. Essa pessoa pode abrir seu coração, entregar sua vontade e permitir que Cristo, o perdoador, flua em 3 direções. Primeiro, para o transgressor, depois para si mesma e depois para Deus. Em caso de dúvida, perdoe em todas as 3 direções, para com os outros, você e Deus. Fato: quando você lida com uma emoção negativa por meio do perdão e tem paz, recebe a paz, você tem autoridade espiritual para lidar com uma mentira. A paz é o lugar do poder. Depois de perdoar, se houver uma mentira, isso virá imediatamente à sua mente. Você não precisa adivinhar, pesquisar ou analisar. Você simplesmente saberá. Agora que você está experimentando o Shalom de Deus e recebendo sua verdade revelada, você está em um lugar de poder espiritual ou autoridade para derrubar fortalezas em o nome do Deus da paz. Por quê? Porque o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de seus pés. Romanos 16:20. A guerra espiritual e a intercessão feita na posição de paz por meio do príncipe da paz são infinitamente mais poderosas e eficazes do que contender e lutar em oração com um espírito ansioso e perturbado. Renuncie a qualquer mentira que contradiga a palavra de Deus ou a sua natureza amorosa. Entregue-se mais uma vez e deixe que Cristo, o perdoador, flua para o seu ser mais íntimo. Agora, espere, permita que o Senhor lhe mostre a verdade. A verdade de Deus é um fato bíblico. Uma escritura ou frase das Escrituras virá à mente imediatamente. Receba a verdade de Deus e diga a verdade em voz alta. A verdade revelada, palpável, substituirá a mentira. Escreva no seu diário. Use os fatos falados ao seu coração pelo Senhor para declarar a verdade de Deus sobre você, sua situação ou outra pessoa.
Receba a verdade de Deus com gratidão e acalente sua palavra em seu coração e alma. Permita que Ele escreva na tábua do seu coração. Em seguida, decrete a vontade do Senhor desde um lugar de paz, derrubando fortalezas e tudo que se exalta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Subtítulo: Se encher. Se uma mentira vier à mente, lide com isso. Depois de ter recebido uma revelação dos fatos de Deus em relação à sua situação de derrubar as fortalezas e mentiras que abraçava, permita que Ele o encha com seu Espírito Santo. Simplesmente desça, entregue sua vontade e abra o seu coração para receber mais dele. Ele deseja encher seus filhos com seu amor transbordante e avassalador. Este é o objetivo de todo o perdão: ser cheio do próprio Cristo. É um grande prazer para nosso Pai nos dar o seu reino de justiça, paz e alegria interior. Lucas 12, 32. Se você tem uma necessidade emocional que não foi atendida na infância, por exemplo, o amor, a atenção ou a aprovação, perdoe a pessoa que não lhe deu o que você precisava e libere a demanda interna para Deus. Então dê as boas-vindas a Ele para preencher essa área de necessidade com seu amor. Deus se agrada em encher o coração de seus filhos com o que eles precisam. Ele pode nos dar o que nenhum pai terreno jamais poderia fornecer. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27, 10. Subtítulo: O estilo de vida do perdão. Este processo de, primeiro, sentir, perdoar, é um encontro com Deus muito rápido e eficaz que você pode ter várias vezes a cada hora do dia. Isso é o que descrevemos como o estilo de vida do perdão. Ao longo do dia, pratique a presença de Deus permanecendo rendido, entregando suas vontades a Ele, permanecendo aberto em seu coração e desfrutando a paz de Cristo. No momento em que qualquer emoção negativa perturbar sua paz, comece o processo de primeiro, sentir e perdoar. O perdão se tornará um hábito em seu ser, um estilo de vida que você pratica para ter comunhão com Cristo sem cessar. Quando houver tempo adequado, peça ao Senhor que lhe mostre a origem de qualquer emoção negativa. Onde isso começou, Senhor? Comece a primeira pessoa ou situação que vier à mente. Sinta o sentimento associado a essa memória. Então perdoe, rendendo-se a Cristo, o perdoador, à medida que Ele flui para aquela pessoa e situação para trazer perdão e cura, onde houve ferimento e ofensa. É simples assim. Primeiro, sinta, perdoe, ao longo do dia. Preste atenção a cada emoção negativa que perturba a sua paz em Deus e permita que Cristo, o perdoador, flua para e através dessa emoção. Com a prática, você pode começar a permanecer em Cristo, à medida que cada sentimento negativo interrompe seu shalom, entregue sua vontade a Cristo e permita que Ele faça o restante. Experimentar o perdão sobrenatural é vital em sua vida cotidiana, não importa o contexto ou ocasião. Renda-se para ficar em paz, por exemplo, com sua família nos feriados. Não perca a paz quando você for pego em um engarrafamento, preso em uma longa fila do supermercado ou ocupado preparando o jantar, fazendo lição de casa ou participando de um almoço de negócios. Aqui estão 2 exemplos práticos de como se render a Cristo, o perdoador, em situações estressantes. História verídica. O chefe de Jake
estava gritando com ele, culpando-o por algo que seu colega de trabalho tinha feito. Jake simplesmente se abaixou, rendeu sua vontade, liberou perdão para seu chefe e imediatamente experimentou a paz de Deus. O seu colega de trabalho mais tarde foi até o chefe e confessou. Outra história verídica. Um pastor estava esperando na fila do supermercado com um balconista rabugento, que mantinha todos esperando. O pastor simplesmente desistiu. Cedeu sua vontade e permitiu que Cristo, o perdoador, fluísse para o balconista. Ele experimentou a paz maravilhosa de Deus, enquanto outros clientes ficaram chateados. Ainda mais emocionante quando ele fez a compra. O balconista estava realmente começando a sorrir. Revise mais uma vez. Basta seguir essas 3 etapas fáceis para experimentar o perdão sobrenatural. Primeiro, primeira pessoa ou situação. Qual é a primeira pessoa ou situação que Deus traz à sua mente em uma imagem ou memória? 2. Sinta. Sinta a sensação. Qual é a emoção que você sente em seu intestino? 3. Perdoar. Renda a sua vontade e deixe que Cristo, o perdoador, flua para a pessoa ou situação, você ou mesmo Deus. E esteja ciente de que essas etapas simples contradizem os equívocos mais comuns sobre o perdão. Cristo é o perdoador, então o perdão funciona sempre. O perdão é instantâneo, não um processo. Não há ofensa grande ou pequena. O perdão é fácil para Jesus. Glórias seja dada ao Senhor. Amém.